está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Provérbios 21, versículo 5. Diz a palavra de Deus: o pensamento do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Tem uma outra tradução que diz que o do preguiçoso conduz à pobreza. Os irmãos podem sentar. Com a graça de Deus, eu gostaria de falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. Nosso assunto é a verdadeira prosperidade bíblica. Não é aquela prosperidade que a teologia da prosperidade ensina. Trata-se de uma barganha. Você dá o seu melhor para Deus e Deus vai te devolver em dobro tudo que você der. No caso de contribuição financeira. Mas não é essa a teologia verdadeira da Bíblia. Porque quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de um determinado comportamento. O comportamento vencedor. E ele depende 90% do homem e 10% de Deus. Estou parafraseando. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós falamos da verdadeira prosperidade, na verdade, eu creio que essa pregação acaba não sendo tão bem-vinda, tão popular, porque ela depende de esforço. Mas, se nós atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que esse esforço conduz ao sucesso. No texto que nós lemos, nós vemos que a Bíblia fala de dois tipos de pessoas. Se vocês conseguissem essa outra tradução, eu agradeço, que é Almeida corrigida, ARC, revista e corrigida, em Provérbios 21, 5. Esse texto apresenta dois tipos de pessoas: o diligente e o preguiçoso. E Salomão aí faz uma diferença entre um e o outro. Ele diz que na mesa do diligente a comida em abundância, mas a preguiça o leva à pobreza. Meus prezados irmãos, o que significa ser diligente? Diligente significa ser esforçado, cuidadoso, prudente, responsável e determinado. Veja aí as qualidades do homem que prospera. Se eu pudesse dar um conselho para a igreja, o conselho que eu daria é: seja uma pessoa diligente. E quais são as características do homem diligente à luz da Bíblia? Em primeiro lugar, um homem que tem fé em Deus. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Uma certa vez, Jesus estava passando com os discípulos e foi até uma figueira para colher figos. Mas quando ele chegou, ele só achou folhas. E ele disse: nunca mais nasça fruto em ti. E diz a Bíblia que aquela figueira secou imediatamente. Os discípulos disseram: olha, como a figueira secou. E Jesus, olhando para eles, disse: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feito a figueira, mas se disserdes a este monte: monte, levanta-te e precipita-te no meio do mar, assim será feito. Então, meus amados irmãos, o diligente é um homem e é uma mulher de fé. Ele acredita em Deus. Ele acredita que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Meus prezados irmãos, mas não somente isto. O diligente, ele tem uma outra característica. Quando nós temos uma conta no banco e o nosso saldo está acima de zero, nós dizemos que o saldo está positivo. E quando ele está abaixo de zero, está negativo. Não é assim que acontece na vida do homem e da mulher, sendo cristão ou não. Às vezes, a vida do irmão ou da irmã está no negativo, falando de uma forma figurada. Por quê? Porque ele está fazendo menos do que aquilo que esperam que ele faça. E a pessoa diz: eu não tenho dinheiro, eu não consigo melhorar. Por quê? Porque ele está fazendo menos. Lá no trabalho, em casa. Eu sei que não é uma pregação popular. É possível que os irmãos não vão gostar muito, alguns talvez, mas são verdades bíblicas que, se nós colocarmos em prática, nós vamos melhorar. Como é que você prospera financeiramente? Você tem que fazer mais do que aquilo que estão esperando que você faça. O seu patrão espera que você chegue às 8h30, chega às 8h10. Ele espera que você faça um determinado serviço, faça o serviço e faça mais um pouco. Vai ser igualzinho a conta no banco. Você vai ficar com positivo, com crédito, né? E se você fizer apenas o que você foi chamado para fazer? Cumpriu a obrigação. Está com crédito? Não. Você foi pago para isso. Mas como é que a gente prospera? Fazendo mais do que aquilo que esperam. Isso em todos os lugares. Se você adquirir este hábito, a prosperidade vai te seguir. Uma segunda característica das pessoas prósperas: os diligentes prestam atenção aos detalhes. Aqui o Morita foi o fundador da Sony. E uma certa vez, 2 diretores, ou melhor,
um responsável por uma área importante na Sony disse: nós precisamos contratar um diretor e temos 2 candidatos. Eles empatam em tudo. E eu não consigo decidir. Então, nós vamos trazer esses 2 candidatos para que o Senhor decida qual dos 2 deve receber esse cargo tão importante. Então aqui o Morita pegou um pedaço de papel, fez uma bolinha e jogou no chão. Chamou o primeiro candidato para a entrevista. E o homem foi, pulou a bolinha, respondeu algumas perguntas e saiu. Aí ele chamou o segundo candidato. O segundo viu a bolinha, pegou, onde tem um cesto de lixo, jogou. O senhor está contratado. Qual foi a diferença? Atenção aos detalhes. Um pequeno detalhe faz toda a diferença. O que este que foi contratado fez? Ele foi diligente. Ele fez algo a mais. E as pessoas caem na ilusão de esperar que a vida dele ou dela melhore, sendo que ele está fazendo a mesma coisa. Meus irmãos, não é assim que a banda toca. Se você quer algo a mais, você tem que fazer algo a mais. Será que os irmãos acharam o versículo na linguagem do Ark? Se tiver, eu prefiro. Um militar americano, uma certa vez, estava dando uma palestra. Ele disse: você quer ter sucesso? Quer ser bem sucedido? Então você comece arrumando a sua cama. Quando você levantar e arrumar a cama, você vai ter um senso de orgulho que você realizou a primeira tarefa do dia. E isso vai te dar força para fazer outras tarefas, outras, e você vai melhorando. Tem um provérbio que diz que a vereda do justo é como a luz da manhã. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus. Nós estamos falando de prosperidade à luz da Bíblia. Estamos falando do diligente. Meus prezados irmãos, o diligente tem ainda uma outra característica. O diligente acorda cedo. Vocês já ouviram falar daquele versículo que Deus ajuda quem cedo madruga? Não está na Bíblia, né? Mas é verdadeiro. É verdadeiro. Jeff Bezos, dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, levanta 5 horas da manhã, todos os dias. Michelle Obama, 4:30 da manhã. E você? Que horas você acorda? Você responde para você mesmo. Quanto mais cedo você levanta, mais coisas você faz. Mas você deve levantar cedo com um propósito. Compre uma agenda. Aí você vai, na noite anterior, escrever tudo certinho. Você vai fazer no próximo dia. Levanta bem cedo
e começa a fazer tudo. Tem gente, meus prezados irmãos, que está desempregado. E você levanta que horas para procurar emprego? Você quer o emprego, mas não vai procurar o emprego. Irmãos, eu pergunto para vocês, você acha que Deus vai trazer a bandeja de prata? Olha o emprego aqui, meu servo, pode dormir até tarde. Ele vai, olha, o emprego está aqui, bonitinho. Irmãos, aprenda a Bíblia. Eu estava lendo um livro e eu cheguei em uma passagem que eu achei muito interessante. Sabe o que ele diz? Que para chegar ao sim, você precisa passar por 14 nãos. É um livro sobre vendas. Quer vender? Passa pelos 14 nãos. Então, a cada não, você está mais perto do sim. Então, você levantou cedo. Foi procurar emprego? Tem emprego para mim? Não. Glória a Deus, eu estou mais perto do sim. Já ouviu o primeiro. Aí vai no segundo. Não. Daqui a pouco, o sim vai aparecer. Vai ou não vai? Tem que aparecer. Tem que aparecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus disse para Josué? Esforça-te. Tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora, meus prezados irmãos, tem gente que diante da primeira dificuldade, eu vou desistir, eu não aguento. Você precisa ser forte e lidar com a rejeição. Não é isso? Veio a dificuldade, a pessoa desmonta. Não. Seja diligente. Seja forte. Para quê? Para você prosperar. O diligente ainda sacrifica o presente em prol do futuro. É aquela pessoa trabalha, se esforça, mas com vistas a colher lá na frente. Eu pergunto para os irmãos: quem não planta pode colher? Não, né? Muito bem. Mas nesse texto essa versão não é a Almeida Revista e Corrigida. Esse texto, ele fala também de um segundo personagem, que é o preguiçoso. Vamos ver Provérbios 24, 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34. Não é uma pregação para muitos, glórias a Deus, né? Passei pelo campo do preguiçoso e junto a vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco
a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza, um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Glória a Deus. Passei pela vinha do preguiçoso. Ela estava com cardos e urtigas. Eu fiz um jardim em casa e mandei limpar. Tira tudo. Tinha o jardim antigo, ficou só a terra. Eu coloquei grama em uma parte, e onde eu plantei alguns arbustos, eu coloquei uma manta, e depois eu coloquei pedras, as pedras brancas por cima. Sabe para quê? Para não nascer cardos e urtigas. Os cardos e urtigas são umas plantas que nascem juntos. Os irmãos devem saber. Passou algum tempo, adivinha quem estava no meu jardim? Os cardos e urtigas. Eu pensei, como que ele conseguiu nascer? Não entra na minha cabeça. Estava tudo limpo. Tá com a manta, tem as pedras. Mas ele deu um jeito de nascer. E nasceu do lado e deixou feio o meu jardim. Então eu precisei ir lá e arrancar. Mas o preguiçoso aqui do texto não fez isso. Diz Salomão que ele passou pela vinha do preguiçoso, estava o quê? Com cardos e urtigas. Mas não somente isso. Ele viu um muro. O muro estava derrubado. Quer dizer, a pessoa não teve disposição para limpar a horta, deixou crescer a erva daninha junto, caiu o muro, ele não foi consertar o muro, deixou o muro caído. E eu pergunto para os irmãos, não é isso que acontece depois de mais de 3.000 anos? Por quê? O homem não muda. A natureza humana continua sendo a mesma. Mas Salomão fala do fim deste homem. O que aconteceu com ele? A pobreza veio sobre ele como um ladrão. Olha isso. Então nós vemos aí, irmãos, que prosperidade e pobreza são uma questão de comportamento. Você vai ser diligente ou você vai ser preguiçoso? Vai levantar cedo? Bem cedo? Eu vou conferir, hein? Uma certa vez, o seu José teve um sonho. Melhor, o José ouviu uma voz. Minha mãe conheceu esse homem. Ele estava na rede, descansando, e uma voz disse: Zé, você quer ficar rico? Que voz é essa? E ficou todo preocupado. E não respondeu nada. Passou um tempo, passou alguns dias. E lá na rede de novo: Zé, você quer ficar rico? Ele não respondeu. Só que na segunda vez ele foi até a esposa. Esposa, aconteceu uma coisa misteriosa. Eu estava lá na rede, descansando, e eu ouvi uma voz. E a voz perguntou se eu queria ficar rico. O que eu faço? E a mulher disse: fala que quer, homem. Eu
passou um tempo, o Zé está na rede. E a voz novamente: Zé, você quer ficar rico? Ele disse: eu quero. Então vai trabalhar, vagabundo. O Zé estava dormindo, vai ficar rico como? É o que diz a Bíblia: um pouco para descansar, um pouco para pestanejar, assim virá a sua pobreza como um ladrão. Vamos ver Provérbios 22, versículo 13. Provérbios 22, versículo 13. Estamos falando do segundo personagem. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. O preguiçoso exagera as dificuldades. Já percebeu isso? Às vezes nem é tão difícil, mas ele fala: não, eu não posso fazer isso, tem um leão lá na rua, ele vai me pegar, ele vai me matar. Existe um outro versículo que diz, vamos ver, Provérbios 20, versículo 4. Vamos ler. Provérbios 20, 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Olha aí. O que ele está querendo dizer? Que no tempo que é necessário fazer a lavoura, o preguiçoso não vai lá. E o que vai acontecer depois? Ele vai mendigar, mas nada receberá. E um outro provérbio que diz que assim como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes, assim é o preguiçoso quando é mandado fazer alguma coisa. Ele é tão irritante. Imagina o vinagre como arde nos dentes, né? Tira o esmalte, ou a fumaça no olho. Preguiçoso é igual. Você pede para ele fazer alguma coisa, mas ele sempre tem uma razão para não fazer. Existe uma fábula da cigarra e da formiga. Todos aqui conhecem, né? Mas não custa nada relembrar. A formiga trabalhava no verão, sem parar. E a cigarra tentava. A formiga trabalhando e a cigarra tentando. Mas por fim chegou o inverno. E a formiga havia juntado provisões. Estava preparada para enfrentar o inverno. Então ela ficou tranquila. Por quê? Na linguagem de hoje, ela fez a lição de casa. Mas então aparece a cigarra com frio, com fome. E ela diz: me dá uma ajuda. E a formiga disse: mas o que você fez durante o verão, quando o tempo estava bom? Ah, eu cantei. Então agora você dança. É uma fábula muito antiga, mas não deixa de ser verdadeira, meus prezados irmãos. Você precisa cuidar das suas coisas. Certa vez, entrevistaram o dono do McDonald's. Ele diz:
e perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso. Ele não queria responder. Continuaram insistindo. E aí, qual é o segredo? Ele disse: cuide dos seus negócios. Cuide dos seus negócios. Tem gente, e muita gente, que não quer cuidar dos seus negócios. Eu tive um cliente que só faltava ele pedir para a gente amarrar o cadarço do sapato dele. Meus irmãos, a pessoa não tinha disposição para nada. Para nada. Tudo os outros que tem que fazer. Ele não pode fazer. Não tem disposição. Não cuida das suas coisas. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que há muita preguiça enfraquece o teto. E pela frouxidão das mãos, a casa goteja. Tem goteira na sua casa? A Bíblia está te denunciando. Pela frouxidão das mãos, a casa goteja. Meus irmãos, não deixe que isto aconteça com você. Seja diligente. Você sabe o que o preguiçoso pensa? Ele, de forma inconsciente, associa o trabalho a sofrimento, a dor. Porque é uma tendência natural das pessoas. Todo mundo busca o prazer e evita a dor. Mas, se você fizer isso, a pobreza vai te atacar. Não se engane. Quer prosperar? Quer prosperar? Faça coisas difíceis. Eu sei fazer um monte de coisa bem fácil. Você não prospera desse jeito. Faça coisa difícil dentro da sua área. Você trabalha na cozinha, aprenda a fazer um bolo diferente. Faça cursos, se especialize, converse com pessoas. Saia do comodismo. Uma certa vez, um homem estava em uma empresa e ele viu uma caixinha. E na caixinha estava escrito: o segredo do sucesso. Aí ele abriu a portinha para ver o segredo. Estava escrito com letras grandes: trabalhar. Segredo do sucesso. Quer prosperar? Você tem que trabalhar. A teologia da prosperidade não diz isso. Você vai ganhar tudo de mão beijada. Facinho, não precisa levantar cedo. Mas a teologia verdadeira é essa que nós estamos mostrando. Seja organizado e organizado. Vamos fazer um teste? Passe na frente da favela. O que você vai ver lá? Vamos ver se alguém acerta. Só lembrar aí, o que tem na frente da favela? Tem uma outra coisa, se vocês pensarem. Lixo. Montanhas de lixo. Pode passar. Depois vocês vêm conversar comigo. Se tiver tudo limpinho, eu volto aqui e falo que não é o que eu estou dizendo. Na frente da favela tem lixo. Tem uma aqui, ó, perto do shopping Tietê. Pode passar lá. Tem a montanha de lixo. Tem uma ali uma que eu não acreditei, perto da Estrada das Lágrimas, uma favela bem grande ali, Heliópolis. Favela de Heliópolis. Nossa, era uma montanha de lixo que ia daqui lá no farol. Lixo. O que nós percebemos com isso? Que a pobreza e a sujeira
andam juntos. Andam juntos. Você quer atrair pobreza? Começa com ali. Deixa tudo sujo. A louça para lavar, cheia de mosca, lava depois. Casa suja. Cama tudo bagunçada, quarto bagunçado. Sabe o que você está fazendo? Você está atraindo pobreza para você. Passa lá, na frente da casa da pessoa que é bem sucedida. Tudo limpinho, tão pintado, grama paradinha. Por quê? Uma coisa atrai prosperidade, outra coisa atrai a pobreza. Nós passamos ontem na frente de uma casa, todas as casas da calçada, em uma com a grama dessa altura. Dá trabalho cortar a grama? Não dá tanto trabalho, né? Uns 10 minutos, corta, deixa arrumadinho. Nós estamos falando aqui de comportamento. Comportamento vencedor e comportamento perdedor. Seja organizado, limpe. Quebrou o portão, vai lá e conserta. Não deixa o portão quebrado. Tá com a pintura velha, vai lá, pinta. Eu não sei pintar. Olha no YouTube, tá cheio de gente que ensina a pintar. Qualquer pessoa faz isso. É mais boa vontade, né, do que habilidade. Um último conselho. Provérbios 21:20. Provérbios 21:20. Nós vamos falar de poupança. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. E aí, sou ouvinte. Tesouro desejável e azeite. Está falando de bens, riquezas, quem sabe carro, quem sabe mobílias e alimento. Azeite fala de alimento. Existe na casa de quem? Do sábio. Para ter tesouro desejável e azeite, nós temos que ser sábios. Você sabe. O que o insensato faz? Ele o esgota. Tem uma outra versão que diz: ele os devora. Desperdiça. Qual é a primeira lição que nós vamos tirar desse texto? É a coisa mais óbvia do mundo. Mais óbvia, mais evidente. Não gaste mais do que o que você ganha. É uma coisa óbvia, né? Mas você sabia que as pessoas gastam mais? É só fazer a conta. Você ganha R$2.000, você pode gastar R$2.500? Não pode, né? Nós estávamos aprovando a ficha de uma cliente, uma locação, e a locação, o valor ia dar R$2.000. Sabe qual a renda da pessoa? R$2.500. Ela paga a locação, depois a comida, vestuário, água, luz, né? Transporte. Como é que ela sobrevive? Essa pessoa facilmente deixaria de pagar o aluguel. Então a seguradora recusou rapidamente. É uma coisa muito simples, óbvia, mas as pessoas não tomam esse cuidado. Não gaste mais do que você ganha.
Segundo lugar, tente poupar. Tem gente que não gasta mais, mas gasta tudo. Vocês já viram a fila lá do banco no dia do pagamento? Como é que é o banco? Tá vazio, não? Por que tá todo mundo desesperado lá? Porque antes do mês terminar, o dinheiro dele já terminou. Não faça isso. Não faça isso. Poupe uma parte. Se você conseguir poupar 10%, pensa nisso. De tudo que você ganha. Paga tudo que você tem que pagar. Guarda 10%. Em 10 meses, você já tem um salário a mais. Olha que maravilha. Verdade ou mentira? Verdade. Em um ano, tem um salário e mais 20%. Você vê como o dinheiro já começou a sobrar no seu bolso? Não, são pequenas coisas que você vai fazendo todos os dias. Né? Se você for sábio, você consegue comprar tudo e ainda sobra para você economizar um pouco. Se acontece uma emergência, como aconteceu com nosso irmão Jefferson, né? Teve um acidente, né? Se você não tem uma reserva, as coisas ficam apertadas, né, irmão Jefferson? Então, vocês precisam se atentar para isso. Não evite comprar aquilo que você não está precisando. Aquelas compras por impulso, às vezes, o apelo da loja é tão grande que você não resiste. Eu preciso daquela bolsa, porque ela é linda e maravilhosa. Eu tenho que comprar. Mas você já tem 10 bolsas. Você precisa de mais daquela? Você tem que perguntar para você mesmo: eu estou precisando? Bolsa é um exemplo. Para os meninos, aquele carro, eu vou comprar aquele carro. Eu tenho que pagar parcelas pequenas. Não tem problema, dá para pagar. Mas tem um probleminha. Nessa parcela existe juros. No final do financiamento, você pagou 2 carros. Mas o seu carro vale a metade do que valia. Você prospera desse jeito? Não. Tem um ditado que diz: quem entende de juros, recebe juros. Quem não entende de juros, paga juros. Hoje, você vai sair daqui entendendo de juros ou pagando juros? Quem entende de juros, recebe. Você tem que receber os juros, não pagar. Meus prezados irmãos, os juros escraviza a pessoa. Escraviza. Você não consegue sair mais. A Bíblia diz que o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, a partir do momento que você está devendo, você está numa posição de submissão com o credor. Você tem que abaixar a cabeça, porque você está devendo. Aí você diz: não, mas o juro do cartão de crédito é desumano, ele é estratosférico, ele é muito grande, por isso que eu estou devendo. Não, você está devendo o que você quis. Alguém te obrigou a ficar devendo para o cartão? Não. A administradora do cartão não obriga ninguém. Aliás, eles têm que cobrar juros altos mesmo, porque a inadimplência é muito grande. Tem que compensar. Agora você, como um bom entendedor, precisa fugir dessas coisas. E aí você vai prosperar. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volte a entrar nesse assunto. Eu disse que não é uma pregação para muitos, glórias a Deus, né?
que é uma prosperidade diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir, mas esse tipo de pregação pode te ajudar. Aquela não te ajuda, porque essa daqui faz você mudar de comportamento. Nós falamos hoje, em primeiro lugar, da preguiça, ou melhor, do homem preguiçoso e do homem diligente. O homem diligente é cuidadoso, é responsável, é prudente, né? O diligente, ele espera o melhor, mas ele se prepara. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, eu estou preparado. O homem diligente tem fé em Deus. O homem diligente, ele faz mais do que aquilo que ele é pago para fazer. Tem um ditado que diz: se você fizer mais do que você é pago para fazer, em breve te pagarão mais por aquilo que você faz. Segundo, o diligente é cuidadoso com os detalhes. Nenhum detalhe é pequeno demais para que ele não se preocupe. Nós falamos que o diligente gosta de levantar cedo, né? E corre atrás do lucro, né? Tem gente que fala: eu vou correr atrás do prejuízo. Não, corra atrás do lucro. Deixa o prejuízo para lá. O diligente tem objetivos, né? Ele não é, como diz o ditado, sem eira nem beira, né? Ele tem objetivo, tem um norte. Eu quero chegar em tal ponto. Como eu disse anteriormente, compre uma agenda, anota, vai trabalhando, Deus vai te ajudar, né? Por outro lado, nós falamos do preguiçoso. Esse comportamento você precisa evitar a qualquer custo. Por quê? Porque a preguiça conduz à pobreza. Quer ser miserável, mendigar o pão? Seja preguiçoso. A família vai andar nos trapos, você não vai ter dinheiro, mas nem para passagem. Está ligado à preguiça. Nós falamos aí do seu José, né, que teve o sonho, ou melhor, aquela voz misteriosa. Falamos da fábula da formiga e da cigarra, né? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Mas depois, né, a formiga descansou com as provisões e a cigarra passou necessidade. E é isso que acontece na vida real. Falamos aí que nós temos que cuidar dos nossos negócios. Também falamos que o homem naturalmente evita a dor e busca o prazer. Mas o preguiçoso, ele vê o trabalho como sofrimento. Ele não quer sofrer. O preguiçoso, levantar cedo é sofrimento. Ele morre, mas não levanta cedo. Então, meus irmãos, nós temos que amar o trabalho. Paulo disse: se alguém não quiser trabalhar, esse também não coma. Não foi isso que Paulo disse? O segredo do sucesso é trabalhar. Falamos ainda sobre a poupança, né? Tesouro desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota, o devora. Poupe. Gaste menos do que você ganha. Você nunca vai estar em dificuldades financeiras dessa forma. Terceiro, não pague juros. Quem entende de juros, recebe juros. Quem não entende de juros, paga juros. Amém? A
Agradeço essa oportunidade. Os irmãos ficaram um pouco pensativos aí. Mas eu creio que Deus falou nessa noite. Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra para o nosso querido pastor Gerônimo. Deus abençoe os irmãos.